Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Hamilton ou Hamilton, como vocês queiram chamar. Antes de nós continuarmos nossas aulas, eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse este nosso vídeo, porque isso é muito interessante, porque acaba me incentivando a fazer mais vídeos para vocês, tá bom? E hoje o nosso assunto ele é muito desconhecido pela maioria das pessoas. Ele se chama termial. Este nome foi inventado por este pesquisador neste livro, e nada mais é do que uma comparação ao conceito de fatorial. Enquanto no fatorial você multiplica de 1 a etc. até chegar no n, o termial você vai somar. Por exemplo, o termial de 5 é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que é igual a 15. Tá ok? Esse é o conceito de termial. De um n é você somar de 1 até chegar no n, sem segredo algum. Esse problema de termial, esse conceito, ele também foi abordado pelo Malbataan neste livro, O Homem que Calculava, através do famoso problema dos quatro quadros, tá bom? Na internet você pode procurar quatro quadros que vai direto para este problema. Ou então, para quem quiser procurar em inglês, procure Fourth Problem, que você também vai encontrar o mesmo problema, se você quiser entender a fundo. Tá bom? Por exemplo, ele usou o termial para expressar o 74. 74 ficou 4 vezes 4 vezes 4, mais o termial de 4. Certo? O termial de 4 é 10, 10 mais 64 dá 74. Então, ele conseguiu expressar o 74 de 4 quadros usando o conceito de termial. E não foi só o 74, tiveram outros números também que podem ser expressos usando esse conceito de termial. O termial de um número n nada mais é do que o enésimo número triangular. Então, quando eu digo que o termial de 5 é 15, eu estou querendo dizer o quê? Que o 15 é o quinto número triangular. Tá ok? Em relação à notação. A notação clássica é esta daqui. N ponto de interrogação. Por que interrogação? Já que o fatorial é o ponto de exclamação, então termial, ponto de interrogação. Só que eu, particularmente, não gosto desta notação. Então, eu resolvi, por conta própria, expressar como sendo simplesmente sigma de n. Ok? Sigma de n. Então, nesta aula, sigma de n nada mais é do que o termial de n, que é igual a esta expressão aqui. N mais 1 sobre 2. Por que esta expressão? Porque o termial é 1 mais 2 mais 3 mais n, que é a soma de uma progressão aritmética, certo? Tá. Outra coisa, quando o n é um número natural, eu também costumo expressar este termial apenas por Tn, ou seja, o enésimo número triangular. Por que eu digo número natural? Porque eu resolvi, por conta própria, estender este conceito de termial para eu ver o que aconteceria com ele. Então, ao invés de calcular o termial apenas de números naturais, eu resolvi calcular, por exemplo, usando esta expressão, o termial de menos 6, que deu 15, o termial de menos 0,5 e por aí vai. E vocês vão já entender o porquê que eu fiz isso. Tá. Outras propriedades. Entre as várias propriedades que eu criei, eu vou destacar duas. Uma que é a relação entre o termial e a combinação. Certo? Então, o termial de n é a combinação de n mais 1 tomado de 2 a 2. Outra, conceito de termial duplo, que é o termial do termial. Termial triplo, que é o termial do termial do termial. E por aí vai. Por exemplo, o termial triplo de 2 é 21, certo? Usando essa expressão aqui que você... Ó, o termial de 2 é 3, o termial de 3 é 6, o termial de 6 é 21. Tá ok? E outra coisa, existem funções que quando você expressa em forma de série, elas vão gerando para você os coeficientes dos termos, serão os termiais dos números naturais. Tá ok? Tá. A aplicação, gente. Termial sem aplicação poderia ser simplesmente mais um conceito bobo, mas talvez eles não sejam estudados a fundo justamente pela falta de aplicação. E eu resolvi criar algumas aplicações
os termiais. Primeira aplicação, a soma dos termos de uma progressão aritmética. Eu peguei esta progressão aritmética, 1, 2, 3, etc., e resolvi dispô-la em uma pirâmide. Aqui é o primeiro degrau, aqui é o segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau e por aí vai. Certo? O que foi que eu fiz? Se eu somar o primeiro número, dá 1. Ok. Se eu somar esses números aqui até o segundo degrau, todos eles, ou seja, 1 mais 2 mais 3, vai dar 6. Se eu fizer por terceiro degrau, até 6 dá 21 e por aí vai. O que foi que eu concluí? Eu concluí que esta soma dos todos os termos do primeiro até o degrau n nada mais é do que o terminal duplo de n. Que legal. Por isso que a soma de todos os números até o quarto degrau é 55. Porque é o terminal do terminal de 4. O terminal de 4 é 10 e o terminal de 10 é 55. Então, veja uma primeira aplicação interessante do conceito de terminal. Outro, contar triângulos e quadrados. Se eu tiver uma malha como esta, perguntasse para vocês quantos retângulos diferentes você tem aqui, nesta minha malha 3x2, se você for observar, vamos ter 18 retângulos diferentes. Lembrando que o quadrado é retângulo, tá? Mas nem todo retângulo é quadrado. Então, eu tenho aqui 18 retângulos. 18 nada mais é do que 6 vezes 3. 6 é o terminal de 3 e 3 é o terminal de 2. Portanto, se eu tiver uma malha n por m, certo? A quantidade de retângulos nada mais é do que o terminal de m multiplicado pelo terminal de n. Que legal. Para calcular a quantidade de quadrado em uma malha n por m, onde o n é maior ou igual a m, certo? A fórmula é esta daqui. No nosso exemplo, né, nós temos ao todo 8 e apenas 8 quadrados diferentes, tá ok? E isto é demonstrado pela fórmula. Então vejam a segunda aplicação de terminal: contar quadrados e contar retângulos em uma malha. Terceira aplicação, e talvez a mais interessante e a mais crítica, que é fatorial de números negativos e de números decimais. Tá ok. A gente já viu essa propriedade, certo? Eu já mostrei para vocês que o terminal de menos 6, usando a fórmula, é 15. Se eu for usar esta fórmula da combinação, eu vou concluir o quê? Eu vou concluir que o 15 é a razão, né, entre menos 5 fatorial e menos 7 fatorial dividido por 2. Daqui, eu concluo que, passando 12 multiplicando, né, eu concluo esta coisa aqui estranha. Fatorial de menos 5, fatorial de menos 7, não existe fatorial de menos 5 nem de menos 7. Tanto que quando eu jogo no Ofra, ele me dá o quê? Indefinido. Porque não existe fatorial de menos 5, não existe fatorial de menos 7. Mas por que surgiu esse 30 aqui? Porém, quando eu jogo no limite, nesse limite, por exemplo, né, o Ofra, ele me diz que, de fato, este limite é 30. Opa! 30? Este valor aqui, como isso é possível? Bem, estudando alguns outros exemplos, eu concluí que se o x for maior que 1 e o y maior que 1, esta razão entre os fatoriais negativos é dada por esta expressão aí. Se o x e o y tiverem a mesma paridade, ou seja, os dois pares ou os dois ímpares, o resultado é positivo. Se um for par e o outro for ímpar, então o resultado é negativo. Então, usando esta fórmula aqui, esta minha fórmula, eu concluo que, de fato, a razão entre menos 5 fatorial e menos 7 fatorial é igual a 30. Parece um absurdo, porque não existe fatorial de menos 5, e não, ou melhor, não é definido, né? E o fatorial de menos 7 também. Eu fiz o mesmo exemplo, desta vez não para o número inteiro, mas para o número decimal.
Usei a fórmula padrão, né, que é a fórmula n mais 1 sobre 2, e calculei que o termial de menos 12,3 é 1,495. Usando a parte, né, a fórmula do fatorial, que é da combinação, eu concluí que a razão entre o fatorial de menos 1,3 e menos 3,3, usando a nossa fórmula anterior, é igual à razão entre 12,3 fatorial sobre o fatorial de 0,3, que é 2,99. Quando eu jogo no Wolfram, olha que acontece, realmente bate. Então vejam que nesse caso, o conceito de termial me gerou e conseguiu me calcular de forma satisfatória a razão entre fatoriais de números negativos decimais. A exemplo da questão anterior, que era a razão entre menos 5 fatorial e menos 7 fatorial. Aqui não parece absurdo, lá parecia absurdo. Mas talvez, gente, isso tenha alguma lógica, né? Que precisa ser estudado, tá? Depois que eu criei esse conceito, eu fui procurar na internet para saber se já havia algum trabalho neste sentido, né? E aí eu descobri que este cara aqui, em 1992, já havia também dado sentido dentro do conceito dele, né? Para fatorial de número negativo. Fatorial de número negativo, na visão dele, é isto aqui. Então, quando eu aplico a fórmula dele, eu concluo que o fatorial de menos 5 é 1 sobre 24, fatorial de menos 7 é 1 sobre 720. Quando eu calculo a razão, olha o que acontece. A razão é 30, o mesmo valor que eu já tinha encontrado. Eu, particularmente, não gosto do conceito dele, porque ele trabalha conceito isolado, por exemplo, de menos 5 fatorial igual a 1 sobre 24, que eu, particularmente, não concordo, porque é indefinido. Tá? Eu prefiro trabalhar a razão entre eles. Por quê? Porque aí eu posso usar o limite, né, e justificar de alguma forma, enfim. Tá? Mas o fato é que, usando o conceito dele, olha o que eu encontro, uma fórmula parecida com a minha. Que legal. Mas vejam que o conceito de termial, que foi um conceito assim aparentemente bobo, que eu resolvi estender, me permitiu calcular a razão entre fatorial de números negativos. E talvez isso tenha alguma utilidade no futuro. Pode parecer absurdo hoje? Pode. Mas se nós formos lembrar que lá no século XVII, eles resolveram chamar isso aqui, né, dar sentido para a raiz quadrada de um número negativo, e hoje a gente sabe que os números complexos têm uma aplicação que extrapola a matemática. Então, quem sabe esse conceito de fatorial de números negativos, que tanto eu como esse outro pesquisador aqui estudamos, quem sabe isso também possa ter uma utilidade muito grande, né, em outras áreas. Então, nada está descartado, né? Tudo faz sentido. Tá? Uma outra aplicação na função zeta. Existe esta fórmula aqui, né, na função zeta, que é uma fórmula bem conhecida, e aí quando eu faço S igual a 2 e S igual a 4, vou calcular a razão entre essas dois valores, certo? Se eu for aplicar o limite ali no seno, vai dar menos 1. Esta fórmula é conhecida, então se eu for usá-la, eu determino que a razão entre zeta de menos 1 e zeta de menos 3 é menos 10. Mas vejam que nesta minha razão surgiu, olha, gama de menos 1 sobre gama de menos 3. Para quem sabe a função gama, né, para quem conhece, a função de gama de menos 1 é menos 12 fatorial. Gama de menos 3 é menos 4 fatorial. Mas, até então, a gente poderia parar bem aqui e dizer, não existe menos 12 fatorial, não existe menos 4 fatorial. De fato, não existe. Né? Não existe. Porém, a gente já sabe como calcular a razão. Eu já consegui provar para vocês anteriormente como é que eu calculo essa razão. E usando aqueles conceitos lá, eu calculo que esta razão é igual a 6. E quando eu aplico na fórmula, eu determino que a razão entre a zeta de 2 e zeta de 4 é 15 sobre π ao quadrado. Para quem não acredita,
pode usar a fórmula normal, zeta de 2 é π ao quadrado sobre 6, zeta de 4 é π ao 4 sobre 90, vai dar o mesmo resultado. Mais uma vez, certo? O conceito de termial me permitiu que eu compreendesse aqui, nesse caso, a razão entre gama dos números inteiros negativos, que não tem não tem um valor definido, certo? Mas que me permitiu calcular de forma satisfatória, tá? Outro exemplo, outra aplicação, quinta aplicação. Vejam, eu trouxe 5 aplicações para vocês, tá? É a integral da série de Fourier. Para quem sabe ou para quem não sabe, a série de Fourier é dada por esta expressão aqui, onde cada termo é definido por esta integral. Se eu pegar uma função deste tipo, onde o meu k pertence aos números naturais, tá? Se o k for ímpar, então esta minha integral que vai surgir na série de Fourier vai ser dada por esta expressão aqui que eu criei. Se o k for par, então esta minha integral aqui vai ser dada por esta expressão aqui, que eu também criei. Estas expressões, na verdade, todos esses conceitos que eu estou trazendo para vocês, foram colocados no meu trabalho de conclusão de curso no Instituto Federal do Pará, ok? Então, fazem parte do meu trabalho de conclusão de curso, do meu TCC, tá? Tá, mas o que é que eu posso analisar das duas expressões? Em todas elas, surge o quê? Opa! Surge o termial. Que legal, né? Vejam que o termial, nesse caso, foi usado para resolver duas integrais, nesse caso, da série de Fourier. Então, os termiais para vocês, eu trouxe 5 aplicações, certo? Então, isso mostra o quê? Que o conceito de termial, embora desconhecido, ele merece mais estudos, ele merece aprofundar, porque assim como os números complexos foram criados ou descobertos do nada, né, e devem ter gerado críticas, o conceito termial, principalmente por tratar fatorial de número negativo, também pode ser fruto de críticas. Porém, até agora, eles têm se mostrado de grande utilidade e não parecem estar totalmente errados do ponto de vista matemático, certo? Porém, é necessário que mais pesquisas sejam feitas. De qualquer forma, vocês já sabem que existe este conceito que é desconhecido por muitos, que se chama termial de um número natural. Ou, nesse caso, que eu resolvi estender né, para números inteiros, negativos, números decimais e por aí vai. Ok?